Amém, irmãos? Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração, para a gente iniciar esse estudo de hoje, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, graças damos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem proporcionado para nós, ó Pai. Um dos motivos que hoje nós estamos aqui reunidos é para aprender a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos capacita, nos habilita, que Ele possa nessa noite, meu Pai querido, nos dar, Senhor, o entendimento da Tua Palavra. Revela o Espírito que está por detrás da letra. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Deus, apresento a vida de cada irmão que aqui está, e eu peço que através, meu Pai querido, dessas aulas que estão sendo ministradas, que eles possam, meu Pai querido, absorver o máximo daquilo que o céu tem para fornecer para cada um de nós que aqui estamos. Deus, toma a direção desse estudo, fala conosco, nos ensina, nos instrui, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Então hoje, nós vamos dar continuidade, nessa matéria do Pentateuco, só relembrando, que nem eu falei para os irmãos nas aulas anteriores, que todas as vezes que a gente vai repetindo algo, isso é didático, é pedagógico, isso aí faz com que a gente venha assimilar melhor aquilo que nós estamos falando. Então, uma forma da gente compreender é a gente sempre estar repetindo. Por isso que você pegar a Bíblia para ler, ou um livro, qualquer outro livro, você lê ele, você absorve algo, mas quando você lê ele em voz alta, você absorve mais coisas. Então é bom sempre que os irmãos vão fazer leitura em voz alta, porque além de você captar algumas informações só com a visão, quando o seu ouvido está escutando algo, também há uma proporção maior de você guardar mais conhecimento. Então, se você lê, só lê sem pronunciar nenhuma palavra, você absorve uma parte. Mas quando você lê em voz alta, isso faz com que você consiga guardar mais coisa daquilo que você está lendo e estudando. Então, isso é uma estratégia, tá? Se os irmãos quiserem assimilar mais coisa, lê em voz alta, Lê em voz alta. A gente faz a leitura devocional, normalmente um capítulo por dia. E isso é bom. Lê um capítulo de manhã, irmãos, acorda um pouquinho mais cedo, lê um capítulo de manhã, na hora do almoço, está com um tempinho livre, nem que seja no celular mesmo, lê o mesmo capítulo. À noite, lê o mesmo capítulo, você vai ver que você vai começar a assimilar melhor as coisas que estão na palavra de Deus. Então, de forma didática, a gente vai sempre estar repetindo algumas coisas que já foi falado na aula anterior, e também a gente vai agregando algumas coisas novas. E é claro que todas as outras matérias que a gente for estudar, que a gente for aqui aprender um com o outro, todas as vezes a gente vai estar voltando para informações que a gente estudou na aula anterior. É por isso que o estudo tem que ser sistemático. E esse processo sistemático faz com que a gente consiga organizar cada coisa no seu devido lugar. Então tem pessoas, como a gente já falou, que às vezes tem um conhecimento bom, mas isso não está organizado. E nós precisamos ter um conhecimento organizado, saber o que é o que, quando aconteceu, o que aconteceu, E isso a gente vai ver. Pentateuco, que a gente falou na aula anterior, é uma junção de duas palavras. Penta é 5, teuco é rolos ou gavetas, era onde se colocava, se guardava, armazenava cada rolo. Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus é conhecido como Torá ou como lei. Por quê? Porque basicamente nesses 5 primeiros livros da Bíblia é onde Deus vai constituir a lei, a lei religiosa, a lei moral e a lei civil, Nós já falamos de cada um dos livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essas pronúncias, essa forma escrita é a forma em hebraico, que está transliterado, transliterado. E aí, quando a gente lê Gênesis, Êxodo, Levítico, essa daqui é a forma grega. Lembra, a gente comentou, que a tradução, houve uma tradução tanto do Velho Testamento completo para o grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Antigo Testamento, a primeira aliança, o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Quando Alexandre o Grande está no auge do seu poder, do seu império, ele vai pegar os generais dele, e um dos generais dele vai ficar responsável lá na biblioteca de Alexandria
a juntar 72 judeus, esses 72 judeus que vai dar início a toda a tradução da primeira aliança para o grego, que vai ser conhecido como a Septuaginta. E aí dá início a esses nomes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas em hebraico é assim: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bar-Midbar e Devarim. A gente já falou isso nas outras aulas, né? Tiramos algumas informações acerca disso. Hoje nós vamos voltar um pouco mais a nossa atenção para o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Bereshit, Gênesis, que quer dizer princípio, né? Princípio é a tradução direta de Bereshit. A tradução direta de Bereshit é princípio. A tradução de Gênesis é origem, né? Então tem uma diferença. Quando você fala princípio, você está assimilando a esse nome, Bereshit. Quando você fala Gênesis, você está assimilando a origem. Por que que tem essa diferença? Porque quando foi traduzido para a Septuaginta, os 72 judeus, rabinos, eles colocaram Gênesis, porque era a palavra mais perto para descrever o início das coisas. Só que não tinha uma palavra específica para princípio, mas tinha para origem, é o mesmo significado. Aqui a gente encontra alguma variação, e isso acontece também na nossa tradução, em português. Por exemplo, a palavra vinho. Vinho, para a gente não tem muita diferença, mas quando você vai para o grego já tem um pouco mais de opção. No hebraico, a mesma coisa, o nosso vocabulário ele é pobre. E às vezes, porque o nosso vocabulário ele é muito pobre em relação de tradução, a gente acaba que às vezes fazendo uma leitura errada da Bíblia, né? Porque está lá, quando Jesus ele vai celebrar a ceia, aí está lá que ele tomou vinho. Aí as pessoas falam: mas é vinho, vinho tem álcool, não sei o quê, por que hoje a igreja fala que não pode beber vinho, não pode tomar álcool e tal? Só que quando você olha todo o contexto, você tem essa informação, você entende, né, que a gente não pode pegar algo que aconteceu naquele tempo, dentro de uma cultura, em outro idioma, e trazer para o nosso de forma radical. Se você fizer isso, você vai quebrar todos os princípios para poder entender o texto. E como que eu sei? A primeira coisa que nos dá respaldo é que se ele está celebrando a ceia era no período da Páscoa, né? Quando ele vai celebrar ali a ceia com os discípulos. E no período da Páscoa ninguém poderia comer nada com fermento e nem tomar nada fermentado. Então, seria uma contradição se ele estivesse tomando vinho fermentado. Então aqui já vai jogar por terra um monte de argumentos fracos. Entendeu? Os irmãos estão entendendo? Então tá. Então, Gênesis remete à origem, Bereshit a princípio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro do Gênesis, tá? O livro do Gênesis, a gente não consegue ter uma data exata, mas todos os estudiosos eles concordam mais ou menos entre 1400 a 1450 antes de Cristo, que foi escrito o livro do Gênesis. Então até aí não tem como a gente ter uma precisão. Por que a gente não consegue ter uma precisão? Porque quando a gente começa a fazer um estudo para saber o ano exato que foi escrito, aí a gente precisa de outras fontes e vai faltar fonte para a gente ter essas informações. Porque se a gente levar em consideração, como foi falado na aula de bibliologia, sobre os materiais que eram usados, a gente tem vários tipos de evolução de materiais, né? Papiros, depois couro e por aí vai, até chegar no papel. Então falta informação para a gente, mas a gente tem uma data aproximada. Então a data aproximada é que 1400 a.C. foi escrito o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, como o restante dos livros, a totalidade de 5, foi escrito por Moisés. Até aí a gente não tem dúvida, porque até a tradição judaica eles concordam nisso, né? Eles atribuem a autoria a Moisés. Isso daí não tem questionamento, a não ser por pessoas que não confessam a nossa fé, pessoas que levaram para o ateísmo, pessoas céticas, que aí eles usam um monte de outros argumentos, como foi falado na nossa aula anterior, e aí a gente começa a esmiuçar essas informações, a gente percebe que elas não se sustentam, tá? O que se sustenta é isso, que esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Isso já é tradição do povo judeu,
E quando a gente quer saber de alguma coisa referente à nossa fé, irmãos, as fontes que nós devemos procurar de forma primária, claro que é a Bíblia, mas a gente precisa também conhecer um pouquinho da cultura judaica, ver o que eles acreditam, né? O que eles falam, e aí a gente consegue ter respaldo para a nossa fé. O livro de Gênesis, particularmente, Moisés não presenciou. Ele vai presenciar no livro do Êxodo em diante, tá? E como que Moisés ele tem essas informações para poder relatar, por exemplo, a criação? E aí a gente tem algumas informações. Tem parte que foi inspiração de Deus, o próprio Deus revelou para ele. Isso daí também a gente não tem nenhuma dúvida referente a isso. O próprio Deus revelou para Moisés como que foi. Por isso que às vezes a gente acha um pouco de dificuldade para explicar determinados assuntos, porque a Bíblia não é um livro para saciar a curiosidade de ninguém. Mas a importância da Bíblia é mostrar para nós como que nós devemos nos comportar para que nós venhamos nos relacionar com Deus e para que nós possamos desfrutar da salvação. Então, o plano principal da Bíblia é mostrar para nós o caminho que nós temos que caminhar. Aí essas coisas de curiosidade, por exemplo, qual é a marca que estava na testa de Caim, irmãos, a Bíblia não tem nenhuma preocupação em mostrar para nós qual é a marca. Isso daí não vai alterar em nada a nossa salvação, né? Aí tem gente que perde tempo nisso aí. Ah, mas qual é a marca que tinha na testa de Caim? Aí tem agora um pessoal aí que eles estão falando que Adão teve uma outra esposa antes de Eva, e o nome dela era Lilith, e ela agora que deu origem a todos os demônios. Aí vira uma confusão terrível, porque a Bíblia não fala. E o que a Bíblia não fala, irmão, se não tem clareza da Bíblia, é só especulação não leva ninguém a nada, né? Porque aí, olha só como a própria história secular, ela acaba aqui entrando em contradição. Eles falam que a primeira esposa de Adão foi Lilith, por ela não se submeter a Adão, Deus acaba aqui tirando ela do cenário e agora formando Eva para que possa fazer parte com Adão. E essa Lilith, ela vai ser a mãe dos outros demônios. Então joga por terra a história de que uma terça parte dos anjos caíram do céu. Então é coisa que, se a gente parar para observar, é muito falho, não se sustenta. Então a gente não precisa nem perder tempo com isso, irmão. Isso daí é só especulação, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Isso não é verdade. Os rabinos mais sérios, eles nem perdem tempo em questionar acerca dessas coisas. Então nós precisamos seguir o mesmo caminho. O que importa para nós é saber aquilo que está revelado. O que está revelado na palavra de Deus para nós importa. O que não está revelado na palavra de Deus, Deus vai revelar na eternidade, tá bom? O principal é isso aqui. Então, no livro de Gênesis, ele se resume, são 50 capítulos, mas quando você pega os 50 capítulos, ele vai ter algumas divisões. Dentro dessas divisões, eu marquei aqui 4 divisões, que o capítulo 1 ele fala da criação, o capítulo 2, o capítulo 1 fala da criação primitiva, né? O capítulo 2 ele fala da criação do homem, o capítulo 3 basicamente sobre a queda do homem, o capítulo 4 e o 5 ele fala da degradação da humanidade. Quando a gente tem essa base, aí a gente começa a entender um pouquinho, por exemplo, que no capítulo de número 3, quando fala da queda do homem, junto com a queda do homem já tem uma promessa para a redenção. É o que importa para nós, né? Porque isso mostra que Deus não perdeu o controle. Porque às vezes parece que Deus foi pego de surpresa, né? Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus já não interrompeu isso aí lá no jardim? Né? Impedisse que a serpente entrasse no jardim. Só que Deus, por ser Deus e estar no controle de todas as coisas, ele já sabia. E por ele já saber, ele já tem todo um plano preparado para que isso não venha, a parte negativa ser predominante, mas que a gente venha alcançar a salvação, e o final de tudo vai ser que o homem vai viver de novo o plano original. Mas por que Deus permite que tudo isso aconteça, irmãos? Não seria mais prático se Deus evitasse? Seria. Só que aí Deus não teria verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus teria robô. E Deus não quer robô, irmãos. Deus quer pessoas que adorem a Ele por aquilo que Ele é. Pessoas que reconhecem que sem Deus nós não somos nada, que se nós estamos aqui é porque Deus nos sustenta, porque Deus nos guarda, porque Deus nos livra, né? E Deus, Ele não é alguém que vai colocar um jugo sobre você.
O diabo não, o diabo é aquele senhor que coloca um jogo. Deus não, Deus dá um livre-arbítrio. Não, quer servir, serve, não quer, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Eu estava conversando com os irmãos aqui, foi até numa ministração, que eu escutei isso de um outro pastor, eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, todos os caminhos levam a Deus. E aí alguém questionou, como assim todos os caminhos levam a Deus? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Está entrando em contradição com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente vê. Ele fala, não, vou te provar na Bíblia, que todo caminho leva a Deus. Aí ele pega um texto e ele fala assim, naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então ele fala, todo caminho leva a Deus, só que o único que pode salvar o homem é Jesus. Mas todo caminho vai levar a Deus, porque a pessoa pode fazer o que for, ser o que for. No final, quando tiver o trono branco estabelecido, todos nós vamos estar diante do trono branco. Tá? Existem dois tronos, o trono do tribunal de Cristo e o trono branco. O tribunal de Cristo é para a gente receber galardão e o trono branco é para julgamento das nações. Tá? E todos vão ser julgados. Então todos os caminhos levam a Deus. Só que o único que traz salvação para o homem é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então essa é o principal fundamento da Bíblia, nos mostrar o caminho. Deus, quando Ele está falando com o povo judeu, Ele vai dizer assim, ó, hoje eu apresento a vida e a morte. Mas Ele vai dar uma sugestão. Ele vai falar assim, ó, o meu conselho é esse, aceitem a vida. Ó, está diante de vocês, a vida e a morte. Mas aceitem a vida. Você vê que Deus ele sempre nos dá a chance de escolher. Deus não obriga ninguém a nada, porque lá no final alguém vai tirar e falar assim, mas eu só servi a Deus porque eu fui obrigado, né? Porque foi a história que aconteceu lá no Éden, tá? Isso aqui já vai cair por terra uns pensamentos meio atravessados aí. Quando a pessoa fala assim, estou esperando a varoa que Deus vai preparar para mim. Não, Deus vai preparar a varoa para você. Porque Deus percebeu que não deu certo aqui, ó, no princípio. Porque quando o homem cai, o homem fala assim, olha, a mulher que tu me deste. Olha ele tirando a culpa dele de lado. Ele está falando assim, não, eu estava bem. E assim, a gente olhando pelas entrelinhas, é como se Adão falasse assim, ó, eu estava bem sozinho aqui, ó, estava tudo certo, estava dando nome nos animais. O Senhor me deu uma mulher aí, o negócio aconteceu. Aí o pecado entrou. Então, existe o primeiro casamento, e o primeiro casamento Adão ele tenta jogar a culpa em Deus, ele não assume a responsabilidade, ele fala, é a mulher que tu me deste, então ele atribui a culpa a Deus. Então esse negócio, Deus vai preparar uma varoa. Não, irmão, Deus já mostrou para você quais são os princípios. Quer casar, irmãos? Procure uma pessoa que seja temente a Deus, porque se a pessoa for temente a Deus, você pode ter certeza, se ela teme a Deus, ela vai te respeitar, ela vai te honrar, né? Então tem os princípios na Bíblia, irmão. Aí o que acontece? As pessoas às vezes querem se envolver com pessoas que não temem a Deus e depois vivem um casamento atribulado. Mas por quê? Aquela pessoa não tinha princípio. Quando a gente está fazendo aconselhamento para solteiros, já preparando eles para o casamento, a gente fala, conheceu alguém, irmãos? Vai devagar, vai visitar a família, vê como que é o relacionamento da pessoa com a família. Porque se a mulher não respeita pai e mãe, você acha que ela vai respeitar você? Não vai, irmão. Não respeita quem colocou ela no mundo. Outra coisa para você saber se aquela pessoa é a pessoa certa para você. Se a pessoa mente com o pai e com a mãe para fazer coisas escondidas com você, você pode ter certeza. Quando ela estiver satisfeita com você, ela vai mentir para você para fazer coisas escondidas com o outro. Você vê como a Bíblia nos mostra como que as coisas têm que ser feitas? A gente que às vezes é afobado, a gente quer colocar os pés pelas mãos, a gente olha e a gente é iludido pelos olhos. Quando a gente vê aquela separação de Abraão e de Ló, Abraão falou assim, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher um lado, eu vou para o outro. Ló olhou para as campinas que dava para Sodoma e viu que as campinas eram como o jardim do Éden, a Bíblia fala. Ele foi pela vista. E o que aconteceu? Ele foi cada vez mais se aproximando de Sodoma. Porque aquele que tem a sua vida regida por aquilo que os olhos te apresentam, você pode ter certeza, os olhos vão te levar para o abismo. É por isso que quando a gente vai tomar qualquer decisão, não toma uma decisão por aquilo que está no coração. Eu senti no coração, não é um coração enganoso. Ora a Deus, pede resposta. Vê se aquilo ali vai trazer um futuro para você, se aquilo ali tem respaldo da Bíblia, se aquilo ali tem algum fundamento sólido, né?
Não fica à deriva, ouvindo o que os outros estão falando, fazendo o que os outros querem. Então, quando a gente olha para os livros da Bíblia, a gente vai ver uma série de informações que nos aproxima de Deus, e isso é importante, a gente se aproximar de Deus. E o aproximar de Deus não é coisa difícil. O aproximar de Deus é você estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque na primeira aliança eles não tinham ajuda do Espírito Santo. Mas hoje, na nova aliança, nós temos a ajuda do Espírito Santo. E lá em Apocalipse está escrito que o Senhor está à porta e bate. A Bíblia vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se nós estivermos atentos à voz do Espírito Santo, nós já temos um manual na mão. Se você tem um manual na mão e está sensível à voz do Espírito Santo, irmãos, acabou. Você tem tudo para vencer, tem tudo para dar certo. Eu sempre falo aqui, irmãos, eu sempre gosto de passar isso aí para os outros. A bênção não está no lugar, a bênção está sobre pessoas. Você carrega a bênção de Deus. Abraão falou para Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, escolhe onde você quer ir. Nos dias de hoje isso é difícil, irmão. Você vai olhar para um lugar que não nada prospera, você vai fazer o que lá? Abraão falou: você pode ir para qualquer lugar. O lugar que você for, eu vou para o outro. Ele tinha consciência de que a bênção de Deus estava sobre ele. E a Bíblia diz que Ló vai para as campinas e lá Ló se perde. Abraão não. Abraão vai para o meio do deserto. E no deserto, o deserto floresce. Quando você tem convicção de que a bênção de Deus está sobre você, o lugar que você chega, o lugar se torna abençoado. E tem pessoas que são abençoadas por causa da sua presença. Sabe, tem gente que fala assim: meu Deus, lá é uma prova, mas por que Deus me enviou para lá? Porque Deus quer abençoar pessoas lá, e vai abençoar através da sua vida, e vai mostrar para alguém que a bênção está sobre pessoas. Ló era abençoado por causa de Abraão, ele não reconheceu isso. Quando Abraão chegou e falou assim: está tendo briga entre os pastores, o que a gente pode fazer? Sabe qual seria o papel correto de Ló? Vamos acabar com isso daqui. Vamos matar aqui os bois, mas vamos matar os bois dos meus mesmo. Vamos fazer um churrasco aqui, vamos colocar um ponto final, reconhecendo. Não, eu reconheço do que eu tenho. Eu estou desfrutando de uma bênção que está sobre você. Não querer viver a vida dele. Quando ele toma essa decisão, ele mesmo reconhece que o que está impedindo a prosperidade dele é Abraão, sendo que é totalmente o contrário. Com Jacó foi assim também. O tio dele, Labão, só prosperava por causa dele. É tanto que ele chega sem nada e sai de lá rico. A riqueza de Jacó não tem como contar. Mas por quê? Porque a bênção estava sobre a pessoa, né? A bênção está sobre nós. Mas para isso a gente precisa viver uma vida de obediência, ser temente a Deus, ouvir a voz do Senhor, tomar decisões conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque hoje não é diferente, irmãos. Hoje o lugar que você chega prospera. Eu estava conversando com um rapaz, eu estou fazendo Uber em alguns horários vagos aí. Eu estava conversando com um rapaz e ele falou para mim que ele trabalha na parte da noite. Tá? Uma empresa que são 2 horários de trabalho, né? Então, o pessoal que está na parte da manhã, eles estão trabalhando com a máquina. Aí tem um negócio lá que se fizesse com a máquina dava pau e não produzia mais. E os caras estavam planejando algo para tirar esse rapaz, porque o rapaz estava se destacando, né? Já ia ser promovido, porque o trabalho dele estava se destacando. E o que fizeram? Mexeram na máquina. Só que mexeram na máquina já perto do horário de terminar um expediente, o pessoal saiu. Esse rapaz chegou para trabalhar, trabalhou a noite toda, tranquilo, sem nada acontecer. No outro dia, os caras estavam tudo tirando sarro lá no vestiário, não sabiam o que tinha acontecido, pensando que tinha dado pau na máquina e não tinha. E a gente conversando sobre isso. E ele falou que um dia antes, Deus já tinha mostrado para ele em sonhos, que Deus estava livrando ele de uma cilada que estava sendo feita no trabalho. E aí o que acontece? A empresa tem câmera, né? O gerente viu, passou um tempo, o gerente chamou ele, promoveu ele e contou esse relato para ele. O rapaz foi mandado embora, o outro já tinha muito tempo de casa, porque eles viram na câmera que foi algo que tentou sabotar. E aí ele estava falando para mim, ele falou assim: você tem um testemunho, porque eu vi o livramento de Deus ali. Qualquer outra pessoa vai me dar pau. Com ele não deu. A gente pode ver isso aí no nosso serviço, na escola, na faculdade, aonde a gente estiver. As pessoas vão olhar para nós e falar: fulano é diferente, Deus é com ele. Então o livro de Gênesis, ele vai contar a história da criação, nessas 4 etapas que a gente separou aqui. A criação primitiva, quando eu falo criação primitiva, trazendo referência à criação dos animais, planta, tá? Daquilo que é material.
E aí nós temos a criação do homem, a queda do homem, a degradação do ser humano. Mas o livro de Gênesis, ele se resume particularmente sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó. Vai até o capítulo 50, falando sobre Abraão, Isaac e Jacó. Porque chega no capítulo 11, ele está mostrando a genealogia de Noé e os seus descendentes, mas no capítulo 12 Deus vai reforçar uma aliança com Abraão. E a aliança que Deus vai reforçar com Abraão já é dando resposta para uma aliança humana que tentaram fazer sem incluir Deus no capítulo 11. A gente vai ver isso daí, tá bom? Até aqui os irmãos estão pegando? Então, se a gente entender isso aqui bem, irmãos, não vai ter dificuldade para entender os outros textos da Bíblia. Tá? Se você entender o livro de Gênesis, ele é o alicerce. Porque o livro de Gênesis vai falar sobre os patriarcas, vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, vai falar da queda da humanidade. Você vai ver dentro do livro de Gênesis mostrando a soberania de Deus, a aliança de Deus com a humanidade, a redenção de Deus para a humanidade, o plano que Deus tinha para a humanidade. A gente vai ver tudo isso no livro de Gênesis. Obrigado, Deus abençoe, pastor. A gente vai ver tudo isso no livro de Gênesis. Então, você pular isso daqui vai te fazer mal lá na frente. Vai ter texto que você não vai conseguir entender. Quer ver um exemplo? Abre aí no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Os irmãos vão ver a importância. Malaquias é o último livro da primeira aliança. Se você abrir Mateus, é só voltar um livro antes, é Malaquias. Tem gente que deixa de pregar um texto como esse porque não consegue entender, não sabe o que está sendo falado aí. Os irmãos acharam Malaquias capítulo 1? Malaquias é o último livro da primeira aliança, ou do Velho Testamento, como a gente fala é comum a gente falar. Olha o capítulo 1, está escrito assim, no versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Primeiro já mostra que a palavra de Deus, ela tem um peso, irmãos. A palavra de Deus, ela tem um peso. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Olha só, Deus usando o profeta para falar com o povo. Eu vos amei. O povo está tão rebelde que o povo fala assim, mas por que o Senhor nos amou? Já pensou, irmãos, o povo virar para Deus e falar assim, por que o Senhor nos amou? No que o Senhor nos amou? Deus está falando, eu vos amei. Não, estou lembrado não. Sabe o povo dando uma de quem está sofrendo de amnésia? Estou lembrado não. Nos amou no quê? No que o Senhor nos amou? A gente faz isso nos dias de hoje, viu? Aí olha só. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, ou chacais, em algumas traduções. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar lugares no deserto. Olha só, você percebe que Deus está falando de Jacó e Esaú? Mas não sei por que trombas d'água. No versículo 4, Deus muda essa história. Deus começa a falar de Jacó e Esaú, mas no versículo 4 entra uma outra pessoa na história, Edom. Mas quem é Edom, irmãos? Esse é o problema de você não ter uma compreensão desses livros da Bíblia, porque Edom aqui é Esaú. Quando você entende que o Edom do versículo 4 é Esaú, aí você vai começar a compreender as coisas, tá? Então, por isso que eu falo que é importante a gente entender esses 5 livros da Bíblia, para que a gente possa começar a ter uma compreensão daquilo que vai vir depois, tá? Se a gente pôr isso daqui, irmãos, a gente vai ficar às cegas lá na frente, você vai interpretar o texto errado, você não vai saber do que se trata determinado assunto, de alianças que Deus está fazendo para o ser humano, por que Deus está fazendo certas alianças. Então, quando você entende sobre o chamado, a promessa de Deus que ele faz para Isaac, né, quando Rebeca está grávida, aí você entende
toda a perseguição que Jacó passou, você entende por que Esaú sempre teve aquele jeito mais sanguinário. Aí Deus está falando, ele aborreceu Esaú, mas ele amou a Jacó, porque de Jacó, irmãos, nasce os judeus. Você está percebendo que vai dando um direcionamento? Porque os judeus é um nome dado para aqueles que são descendentes de Judá, da tribo de Judá. Então da tribo de Judá saem os judeus, Judá sai de Jacó. Então você começa a entender, né? Deus está falando, eu amei mais a Jacó, aborreci a Esaú. Por que aborreceu Esaú? Já havia uma promessa. Quando ela vai fazer ali, Rebeca vai fazer uma ultrassom celestial, Deus já revela, já tem duas nações brigando no seu ventre. Já vai falar para ela, já dá uma revelação do que está acontecendo. E fala assim, ó, o maior vai servir o menor. E quando dá essa revelação, já está bem claro que as bênçãos de Deus iam ficar sobre Jacó. Aí o povo fala, mas Jacó enganou Esaú. Não enganou, já tinha sido falado pelo próprio Deus, que o maior, o primeiro, ele ia ser servo do segundo, né? O maior ia ser servo do menor. Quando você vê o episódio que Jacó está fazendo lá um guisado, Esaú chega todo cansado, faminto do trabalho, ele vende o direito de primogenitura pelo prato de guisado. A gente tem dois motivos ali plausíveis de que a bênção era para Jacó. Aí o pessoal fala, Jacó é enganador, usurpador, tem que tomar cuidado. Na verdade o nome Jacó nem significa isso, tá bom? Então a gente já tem no livro de Gênesis todas essas coisas acontecendo. Quando a gente vê acerca da criação, aqui já vai tirar um pouco de dúvida da gente. Por exemplo, a gente vê na criação, quando a gente... Quer falar uma coisa, pastor? Não. Quando a gente vê a criação no capítulo 1, a gente vai ver a forma que Deus está trabalhando ali. Hoje vamos dizer que o mundo tem milhões de anos, a ciência fala. Isso também não se sustenta. Por que isso não se sustenta? Eu deixei um nome aqui, ó, Adalto Lourenço. Ele é doutor, ele é da igreja, ele faleceu, tem 2 anos que ele faleceu, ele era da igreja presbiteriana. Depois os irmãos procuram lá, ó, Adalto Lourenço, tá? Ele é um senhorzinho de cabelo grisalho, barbinha grisalha também. Ele trabalha muito com o assunto do dilúvio. Ele traz muita informação. Então, se os irmãos têm dúvida, existiu dinossauro, não existiu dinossauro, irmãos, assiste lá, ele tem uma playlist de aula, e todas as aulas dele, o cara é muito rico em informação, vai sanar todas as dúvidas, tá? Então só procurar lá, Dr. Adalto Lourenço. Se você colocar o nome dele e colocar na frente assim, ó, dilúvio, aí já vem as playlists que ele está falando sobre o dilúvio. Ele era da igreja presbiteriana, né? Um homem muito respeitado, também sério com as coisas de Deus. O estudo dele é muito bom mesmo. De vez em quando eu estou lá sempre dando uma olhada nos estudos que tem gravado dele. E ele vai deixar bem relatado. Por quê? Porque qual é o ponto crucial? Quando alguém fala assim, o mundo tem bilhões e bilhões de anos, por causa que tem a forma deles saber essa idade. Só que quando você estuda sobre o dilúvio, você vai começar a entender que quando houve o dilúvio, aí ele até explica isso daqui em algumas das aulas dele, ele vai falar que a lama, ela consegue conservar a ponto de achar em árvores petrificadas, né? Esses fósseis que acham de dinossauro, já teve espécies de achar com tutano. Então, porque a lama preservou. Só que a gente, que acredita no criacionismo, a gente acredita que o mundo, ele tem aproximadamente uns 6.000 anos, né? Quando você pega a cultura judaica, ela vai falando sempre isso daí. É por isso que a gente acredita também que a volta de Jesus está perto. Por quê? Porque o mundo tem 6.000 anos, toda a criação tem 6.000 anos, mas ela já está chegando no período de 7.000, e tudo na Bíblia está ligado com 7, com esse negócio de número. Porque no 6 o homem foi criado, no 7 fala de perfeição. Então no 7, terá 7.000 anos, você pega o nosso calendário, você pega o calendário judaico, há uma diferença, né? Há uma diferença. O nosso calendário é horrível, irmãos. Acrescentar o mês, tirar o mês, acrescentar o dia, tirar o dia, é terrível isso daí. Quando você faz a comparação, o calendário deles já está chegando perto dos 7.000. Isso daí mostra para nós que a vinda do Senhor Jesus está próxima, o arrebatamento da igreja está próximo, porque vai chegar o ano da perfeição. No ano da perfeição, Deus vai restaurar tudo, tá?
Então, quando você pega o capítulo 1, você vê a criação, você vê ali Deus criando os animais e tudo mais. A criação ela é absoluta do capítulo 1, mas além de ser uma criação completa, é uma criação nova. Por que se refere à criação nova? Porque Deus não cria animais filhotes. Por exemplo, Deus criou um casal de elefante, não criou filhote, já criou adulto, da forma que Deus criou Adão. Quando Deus fala a terra produz animais, os mares produzem animais, não dá para a gente a possibilidade de entender que de alguma forma nasceu filhote, já nasceu adulto, porque era uma criação completa, mas nova. Ainda que Adão não nasceu criança, já nasceu adulto, mostrando de uma criação completa, que ele não precisaria passar por fases, já vem completo, mas é nova criação. E aí a gente tem alguns argumentos, por exemplo, por que Deus criou Adão adulto? Porque Deus queria confiar em Adão toda a responsabilidade de cuidar de jardim. Então Deus não vai dar responsabilidade para crianças, para meninos. Deus dá responsabilidade para homens, né? Então já é Deus chamando a gente para essa responsabilidade. Deus olha para nós e vê a gente como homens, né? Pessoas maduras. Então nós precisamos se comportar como tais, né? Então a criação ela tem esse charme. Ela mostra para nós que a criação ela veio completa, mas porém nova. Tá bom? Os irmãos estão entendendo até aí? Amém? Amém. Então nós temos a criação da humanidade. No capítulo 2, do verso 4 ao verso 25, está declarando isso, está mostrando. Do capítulo 3, do versículo 1 ao 24, já mostra a queda, mas também no meio disso já está também ali a promessa da redenção. O capítulo 4 ao capítulo 5, ele mostra a degradação da humanidade. A degradação da humanidade mostra como que o homem pode se tornar longe da presença de Deus. Então, irmãos, terrível é o homem quando ele fica longe da presença de Deus. Ele pode fazer coisas que até o diabo duvida, né? O homem é capaz de fazer maldades terríveis longe da presença de Deus. Então, longe de nós se afastar da presença de Deus. Vamos estar sempre na presença de Deus, guardado, vivendo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A melhor coisa que tem para nós é estarmos na presença de Deus. Então nós temos aqui a degradação do homem. Só que acontece algo muito interessante no capítulo 6 de Gênesis. Abre sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis. Tá bom, filho, vai lá. Deus abençoe. Depois eu vou mandar aquele conteúdo lá para o digital ainda, tá? Deixa eu só achar o versículo aqui. Os irmãos acharam o capítulo 6? Olha o verso 8. Quem pode ler o verso 8 para mim, por favor? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a chave. Nós estamos falando de uma geração que está decaindo, numa degradação, cada dia mais longe de Deus, mas a gente vê no verso 8 alguma coisa que entra confronta essa realidade. Aonde está todo mundo longe da presença de Deus, o verso 8 vem fazendo um divisor de águas. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É Deus mostrando para nós que é possível se manter íntegro, mesmo no meio de uma geração corrompida. Você percebe que por causa desse versículo, ninguém pode chegar para Deus e falar assim: eu não consegui servir o Senhor porque na minha casa ninguém servia. Eu não consegui servir o Senhor porque no meu trabalho era só ímpio. Eu não consegui ficar firme na igreja porque os meus vizinhos são tudo atribulados. Por causa desse versículo 8, nós não podemos usar esse argumento. Porque Deus mostra para nós que mesmo numa geração decaída, totalmente afastada de Deus, Noé conseguiu achar graça. Noé achou graça. Deus achou graça em Noé. Deus viu e falou assim: não, Noé é diferente. Noé conseguiu se separar. É igual Daniel. Daniel é levado para a Babilônia, mas ele colocou no coração não se contaminar com os manjares do rei. Então tudo que nós vivemos é escolha, irmãos.
Nós precisamos entender isso para que nós possamos ter saúde no nosso ministério. Tudo que nós vivemos é consequência das nossas escolhas. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a fazer nada, né? Então a gente precisa entender. Às vezes as pessoas acham mais fácil jogar a culpa em Deus, né? Ou jogar a culpa em outro. Ah, saí da igreja porque fulano me perseguia. Isso é perseguição? Perseguição está acontecendo nos outros países aí. Tem cristão morrendo, estão matando, estão queimando eles vivos. Isso é perseguição. Perseguição é Paulo ser apedrejado e ser dado como morto, né? Perseguição é Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, Isaías ser cerrado ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. Então isso é perseguição. O que nós vivemos não é perseguição, não é. Muitas coisas que nós vivemos é consequência das nossas próprias atitudes. Eu aprendi isso daí com um rapaz que ele não é nem cristão. Ele conversando comigo, ele falou assim: ô meu amigo, estava no trânsito tal dia, o rapaz, poxa, fez uma coisa errada no trânsito lá e tal, a gente conversando sobre isso. Aí eu falei: o pessoal não perdoa, né? O pessoal já gruda na buzina, já xinga. Ele falou assim: eu não, eu faço diferente. Porque quantas vezes eu faço coisas aí e não percebo, né? Às vezes alguém fez alguma coisa sem perceber. Poxa, aquilo ali foi um ensinamento para mim. Porque às vezes a gente faz coisas sem perceber, né? Então a gente precisa entender que tem escolhas nossas também que vai nos levar em lugares que, quando chegar lá, irmão, o negócio é só o sangue de Jesus. Então no versículo 8 do capítulo 6, nós já temos aí Deus mostrando para nós que mesmo numa geração totalmente afastada de Deus, é possível se manter fiel a Deus. Quando nós vemos Deus achando graça em Noé, Deus vai fazer uma aliança com Noé, e a aliança que Deus faz com Noé depende da obediência de Noé. Noé é obediente, Deus passa todo o projeto para ele faz. Ele vai construir a arca, e quando ele constrói a arca, Deus vai mostrar para ele, vai falar para ele que é preciso levar um par de animal impuro e 7 pares de animais puros. Os irmãos já falaram para pensar? Por que Deus manda levar 7 pares de animais puros e um par só de animal impuro? É um negócio que às vezes vale a pena a gente perguntar, né? Perguntar para nós mesmos. Quer ver? Abre a sua Bíblia mesmo em Gênesis aí, capítulo 8, verso de número... Capítulo 8, verso de número 20. Vou até marcar aqui uma luz. Porque são detalhes que nos ajudam a entender o texto e até mesmo preparar um sermão. Por que 7 pares de animais puros e somente um par de animal impuro? Porque quando a gente passa para o fim do dilúvio, capítulo 8, verso 20, ele vai dizer: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todos os animais, de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Primeira vez que fala de altar da Bíblia, quando ele sai da arca. Por que a preocupação de Deus de guardar 7 pares de animais limpos? Porque Deus sabe que a partir do momento que o dilúvio se encerra, agora vai começar o homem, além de ter uma aliança com Deus, que Deus vai fazer essa aliança com Noé, que é para ele se multiplicar. Então eles vão ter que, além de se alimentar dos animais, eles vão ter que oferecer, vai começar a ter uma vida agora, através de sacrifício, porque é o que aproxima o homem, né? O que aproxima o homem é o sacrifício. A gente está falando com uma ótica da primeira aliança. Por isso que a gente vê honra ligada com uma palavra corban e a palavra corban ligada com sacrifício, porque é o que liga o homem a Deus, o sacrifício. Jesus veio, é o sacrifício perfeito, unindo a humanidade a Deus. Então o sacrifício era necessário, era algo que apontava para o que iria acontecer lá na frente, falando já da morte expiatória de Cristo. Então por que 7 pares? Porque se tivesse só um par de animal limpo, irmãos, eles iam matar para se alimentar, acabou. Ou eles iam matar para poder oferecer sacrifício a Deus, acabou. Não ia dar para reproduzir. Então dentro da arca mesmo eles já foram reproduzindo, e dentro da arca eles já foram se alimentando. Tem todas essas coisas que nós precisamos entender. Aí você entende, né, por que 7 pares de animais puros e um par de animal impuro. Impuro já não pode mesmo se alimentar, que depois vai ser passado mais para frente, através das leis que Deus vai estabelecer através de Moisés. Os animais impuros não podem ser, o homem não pode se alimentar.
Mas os animais puros podem, além de se alimentar, ainda é oferecido como sacrifício a Deus. Então isso é algo que nós precisamos entender. Capítulo 8, verso 20, primeira vez que aparece a palavra altar, nós temos aí Noé sacrificando ao Senhor. Então a gente vai ver aqui, irmãos, a genealogia, os descendentes de Noé, e automaticamente daí a gente vai ver as coisas começando a desenrolar da forma que era para acontecer no capítulo 2, no jardim, antes do pecado, quando Deus cria o homem. Então nós vemos a genealogia, nós vemos a criação. Precisamos entender também, parar de espiritualizar demais as coisas e entender que toda a revelação que Deus deu para Moisés não foi assim uma revelação de todos os fatos que aconteceu. Todo o estudo que Moisés teve no Egito ajudou para Moisés também escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus revelou algumas coisas Moisés já tinha conhecimento, geografia de Egito, essas coisas tudo, e outras coisas Moisés adquiriu através de informações que já existiam. Por exemplo, quem ensinou para Abel e Caim como que deveria se sacrificar? Então foi passado de forma oral. Adão ensinou para ele, então já existia uma lei que estava regendo naquele tempo. Então eles aprendem isso aí de alguém. Quando Moisés vai estabelecer as leis, que Deus dá os mandamentos para ele, Deus dá 10 mandamentos, nós chamamos de decálogo. Depois desses 10 mandamentos, eles vão começar a ramificar e vai dar 613 mandamentos. Mas tudo isso com base já em leis que já existiam. Então Moisés, ele tem a revelação de Deus e ele tem informação de coisas que já existiam na época. Capítulo 5 de Gênesis, abre aí. Talvez isso aqui você nem sabia. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Esse livro das gerações, esse livro aí, ele é conhecido também pelo povo de Deus como uma informação que já existia naquela época. Então, foi passado as informações, não entrou para nós na Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, nos livros que compõem a Bíblia Sagrada, não entrou para nós. Não entrou o livro da genealogia de Adão, não entrou o livro da ascensão de Moisés, porque não são livros inspirados por Deus, mas são livros que falam do que aconteceu na época. Abra sua Bíblia em Judas. Judas acha Apocalipse. Se você achar Apocalipse, é um livro antes de Apocalipse. Ele só tem um capítulo. Ali fala de outro livro também que não está na nossa Bíblia, mas que fala sobre as coisas que aconteceu naquela época. Judas é antes de Apocalipse. Os irmãos acharam aí Judas? Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 24. Se alguém achar, pode ler para mim. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar do tropeço e para nos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Esse é o versículo 24? É. Deixa eu ver aqui, então, que eu acho que eu peguei uma referência aqui. Judas, versículo 24. Tá, então não é o Judas 24. Eu vou pedir 24. Ele fala de Enoque. É o verso 14. O verso 14, pode ler para nós de novo, por favor? Quanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miriades. Então esse Enoque que a Bíblia fala, ele existiu nesse período de Adão, após Adão, né? Ele viveu nesse período.
Esse livro nós não temos na Bíblia, mas é um livro que a gente consegue adquirir. Ele não é inspirado por Deus, mas tem informações que tem nele que relatam um pouco do cenário que estava acontecendo na época. Assim como tem um livro da genealogia de Adão, um livro da ascensão de Moisés. Tá? Eu não estou incentivando os irmãos a adquirir esses livros para fazer uso como se fosse base para a fé, mas te ajuda a entender algumas coisas, vai esclarecer algumas coisas. Tem coisas que para nós, a gente acha assim que toda a revelação foi dada, que Deus revelou tudo para Moisés, mas não foi. Deus também usou do conhecimento que Moisés tinha, das informações que Moisés tinha. Por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó, a maior parte dos estudiosos defende que quem narrou a história de Jó para Moisés foi o próprio sogro Jetro. Ele que narra toda a história de Jó, tudo que aconteceu ali com Jó, ele narra para Moisés. O que aconteceu, aquela história, quem foi o personagem de Jó, é uma coisa que é narrada do próprio sogro dele para ele. Então a gente precisa entender essas coisas que vai trazer para nós informações detalhadas para que a gente possa entender o desenrolar de toda a Bíblia Sagrada, de todo o estudo, de todas as alianças que Deus fez. Quando a gente pega no livro de Gênesis, por exemplo, a Torre de Babel, quando você vê a construção da Torre de Babel, você vê que o fundador, o principal ali, é Nimrod. Qual é o pensamento de Nimrod? Vamos edificar uma torre. Ainda que Deus já tinha falado com Noé, que Deus não acabaria mais, não traria mais juízo através de água, mas ele pensou, poxa, veio o dilúvio. O dilúvio foi universal. O dilúvio foi mais alto do que a montanha mais alta. Vamos fazer uma torre que, se Deus mudar de ideia e mandar dilúvio de novo, a gente não acaba. Deus viu que o negócio ali não foi bom. E o pensamento de Nimrod era que fizesse o nome dele grande, o nome dele ser conhecido. E aí eu pergunto para os irmãos que estão aqui, você já conheceu alguém que tem o nome de Nimrod? Eu particularmente nunca conheci ninguém com o nome de Nimrod. Primeira vez que eu ouvi o nome de Nimrod foi quando eu me converti, que a gente escutou alguém pregando algo sobre a Bíblia e falou de Nimrod. Mas quando Abraão entra no cenário, Deus faz uma promessa para Abraão: eu farei o seu nome grande. Agora eu pergunto, já conheceu alguém com o nome de Abraão? Com certeza. Porque a aliança que Deus faz com que essa própria aliança ela prospere. Mas a aliança que o homem faz, sem direcionamento de Deus, não vai para frente. Então, o livro de Gênesis ele traz em destaques algumas histórias que vai mostrando para nós as coisas acontecendo conforme foi acontecendo, e aí a gente vê a mão de Deus em tudo isso daí. Por isso é importante a gente conhecer a história de cada livro, a gente desfrutar um pouquinho daquilo que o livro de Gênesis tem para nos oferecer, nos mostrar. Não é fazer uma leitura rápida, não é ter uma oportunidade para pregar, vou pregar sobre o capítulo 12, é Deus chamando Abraão, sai para fora e não sei o quê. Mas você não conhece o livro, não conhece a história, não conhece a genealogia. Irmãos, como é bom você conhecer genealogia, você saber de onde a pessoa veio, para onde a pessoa está indo, por que Deus muda algumas coisas. Irmão, Abraão, Deus fez a promessa com um cara que era idólatra, irmãos. O pai dele vivia de fazer ídolo. O pai dele criava, construía estátua e vendia. Essa era a fonte de lucro. A fonte de lucro era coisa errada. Abraão vai adquirir riqueza vendendo e comprando escravo. Para nós não é uma coisa absurda, uma escravizar outro ser humano. Abraão, pai da fé, ele vai construir a sua riqueza comprando e vendendo escravo. Aí você olha a história desses caras e fala assim, meu Deus, esse cara é terrível, né? Aí a gente olha para a nossa história, né? Quem era nós antes do encontro com Jesus? É terrível, irmão. Aí a gente vê um monte de bobo aí, antes era drogado, agora foi para a igreja. Assim é fácil, né? É fácil, por que você não vem então? Não é fácil, irmão. Não é fácil. E é assim que Deus trabalha. Deus pega o cara que estava, o cara terrível lá, o cara no lamaçal do pecado, o cara fazia, aprontava, acontecia. De repente esse cara tem um encontro com Jesus, Deus muda a história dele. E Deus faz isso para mostrar que Ele é Deus, que quando uma pessoa está vulnerável e está disposta a ouvir a voz de Deus, Deus é poderoso para mudar caráter. Deus faz isso, irmão. Deus pega mulheres que eram prostituta, destruía casamento,
Daqui a pouco Deus dá um banho nela de misericórdia, muda, transforma a vida dela. Daqui a pouco Deus sopra o nome dela aí, está lá dando palestra para casais, casada com marido, filhos, né? E é assim que as pessoas acham que é só agora que os caras, era uma pingaiada, se converteu, está se escondendo atrás da Bíblia. O cara era bandido, agora o cara se converteu, está se escondendo atrás da Bíblia. Não conhece nada de Bíblia, não conhece um Jacó, não conhece um Davi, não conhece um Abraão, não conhece, irmão. Não conhece os caras, não conhece um Paulo, que por causa da religião que matava todo mundo. Era só a religião dele que era certa, era só que ele acreditava que era certo. Estava matando todo mundo, a ponto de querer enfrentar o próprio Deus em prol da religião dele. Deus falou, não, tem que colocar um freio nesse cara aí. Deus pegou ele. Aí eu falei para os irmãos na outra aula, né, tem um monte de ateu aí, começou a estudar a Bíblia para poder refutar a Bíblia. Jesus pegou na curva, se converteu, né? Aí nós temos a história do C.S. Lewis. C.S. Lewis, irmãos, ele era um ateu praticante mesmo. O cara era inimigo declarado da fé. O cara começou a estudar a Bíblia para poder mostrar as falhas da Bíblia. O que aconteceu? Jesus encontrou ele. Se tornou um dos maiores teólogos. Hoje você encontra material do C.S. Lewis que traz revelação para nós que a gente fica de boca aberta. Quando você lê os livros de C.S. Lewis, quando você conhece a biografia de C.S. Lewis, aí você assiste Crônicas de Nárnia, aí você vai ver que aquele Crônicas de Nárnia vai ter outro sentido para você. Porque as Crônicas de Nárnia é C.S. Lewis. A gente olha lá, é tanta fantasia, né? Ninguém entende nada. Mas começa a ler os livros dele. C.S. Lewis tem vários livros tremendos. Eu tenho alguns livros de C.S. Lewis em casa. Tem um que ele fala sobre a graça, nossa, ele traz umas comparação lá que você olha assim e fala, meu Deus, o cara é profundo. Aí você conhece. Lembra que eu falei que para você conhecer um livro, você tem que conhecer o autor? Quando você conhece Moisés, sabe quem é Moisés, o que Moisés pensava, você começa a entender sobre o que ele escreveu. Aí eu até trouxe aquela referência quando ele fala, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo. Ele não está falando isso porque ele é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele está falando do livro da vida que está no céu. Não, ele está falando da cultura egípcia. Não, quando o anjo da morte vir para buscar, não vai achar o meu nome, então minha alma vai ficar vagando para a eternidade. O maior castigo que eu posso receber é esse, ter a alma vagando, então vai risca no nome. Olha só a mentalidade, aí você entende um peso de um texto que ele passou. Você para de romantizar, né? A gente tem muito esse negócio de querer romantizar as coisas, aí você entende o que Deus quer te ensinar através daquilo. Então a gente precisa ter um conhecimento, saber acerca do que Deus ele quer revelar dentro de cada livro, o que cada livro aborda. O livro de Gênesis especificamente tem uma grande parte mostrando sobre a criação, o pecado entrando na humanidade, a humanidade longe da presença de Deus. Depois nós temos uma aliança com Noé. De Noé para cá Deus vai sempre fazendo aliança. O que Deus falou com Adão, Deus reforça com Noé. Para Adão Deus falou assim, multiplicar e encher a terra. Depois Deus vai falar a mesma coisa com Noé. Aí quando você estuda um pouco mais a fundo, você entende que Noé é considerado um segundo Adão. E aí você vai ver que lá na frente Jesus ele é apresentado por Paulo em Romanos como o último Adão. Porque toda vez que você fala assim, houve o Adão, o segundo Adão, o terceiro Adão, te dá a entender que vai ser levantado um outro. Segundo, terceiro, vai ser levantado um outro. Mas quando fala Jesus é o último Adão, ele está falando, não vai vir ninguém depois dele. Acabou. Aí você já entende que o ponto final da revelação de Deus acaba em Jesus. Todo o desenrolar que era para acontecer no jardim, agora acontece por intermédio de Jesus e alcança todos nós, tá bom? Então é normal você ver que as promessas que Deus fez para Adão, Deus faz para Noé e Deus reforça em Abraão. E de Abraão a gente vê o cumprimento do multiplicar, encher e multiplicar para Adão, multiplicar para Noé, e a gente vê se cumprindo através de Abraão. Aí você olha, o que Deus vai fazer? Deus ele quer confundir o povo, irmão. Não é possível. Ele cata alguém que já está com a idade avançada e que a mulher é estéril e faz uma promessa assim, eu vou, através de você será bendita todas as nações. Aí como isso, já avançado de idade, mulher estéril?
Aí Deus mostra que para Deus nada é impossível. Aí Deus mostra a circuncisão. A circuncisão fala do tirar o excesso de carne. A incircuncisão é excesso de carne. Circuncisão é a tirada do excesso de carne. Quando Abraão tem um filho com Agar, ele está gerando algo na carne. Mas quando ele tem com Isaac, não vai ser diferente. Com Isaac já vai ser circuncidado e por aí vem uma aliança nova. Tirado do excesso de carne. É coisa linda. Os irmãos entenderam até aí, irmãos? Amém? Então nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Ó, corrigir aqui, ó. Coloquei 14, na outra hora estava 24, então não é 24, é 14. Essa referência aqui, ó, Gênesis capítulo 5, versículo 1, Gênesis capítulo 6, versículo 9 e Gênesis capítulo 10, versículo 1. Isso daqui são divisões do livro de Gênesis. Deus vai sempre dividir, começando com a genealogia. No capítulo 5 ele fala da genealogia de Adão, ele vai começar citando a genealogia de Adão. No capítulo 6 ele fala da genealogia de Noé. Só para a gente concluir, você vai perceber que Caim, quando ele mata Abel, ele está colocando um ponto final em algo que teria que dar continuidade, porque Enoque não vai ter, Abel não vai ter uma genealogia, e ela não é citada na genealogia de Adão, e nem Caim também não é citado. Por quê? Porque no dilúvio Deus tem a obrigação de acabar com Caim, toda a descendência de Caim, só porque ele não lutou alguém que era para ser produtivo. Isso aqui é um ensinamento para nós, porque tem pessoas que às vezes estão amputando o ministério de outra pessoa. Cuidado, cuidado, que isso pode ser custoso para nós. Então nós estamos aqui para um somar com o outro, né? Quando a gente vê alguém que está começando, fluindo, irmão, incentiva, começa mesmo, pai, irmão, deixa Deus te usar. Não briga por microfone, não briga por altar, não briga por posição, não briga por ficar em porta, por ficar em lugar de destaque, não. Porque se você, por algum acaso, amputar o chamado de alguém, vai ficar terrível, porque você tem que fazer o seu e que a outra pessoa também tinha que fazer. Você não dá conta do seu, né? Nós não damos conta de nós, mas tem que produzir para outra pessoa. Então, às vezes a nossa genealogia é amputada, né? O nosso nome é arriscado. Então, cuidado. Isso é perigoso, quando a gente vê muito ataque nas igrejas, pessoas tentando acabar com o ministério de outro, puxar o tapete de outro, cuidado. Isso aí é um princípio, é um espírito de Caim, acabar com o chamado de outro. Isso aí foi uma lição para nós. Amém? Se coloca sobre os seus pés, vamos orar. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente orar? O entendimento, a compreensão, nós